Falar sobre civilização. Alguém sabe essa cidade que está no fundo aí? Que cidade que é? É Roma. É Roma na antiguidade, né? Roma, no seu auge, no seu apogeu, ela chegou a ter 1 milhão de habitantes. Era muito bem organizada, né? Essa escadinha que vocês veem aqui no meio da cidade, isso aqui é uma maquete que fizeram lá na Itália. É um arqueoduto que vinha água por aqui, né? Coliseu, aqui que tinha aquelas vigas, né? Corrida. Tem várias pontes no rio aqui, fantástica a cidade. Parece uma cidade moderna, mas na verdade era Roma. Leão também, que não sei onde é que tá. Aí, né? É. Primeira pergunta. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Se a gente for na Wikipédia, né, a gente encontra que civilização seria o estágio mais avançado de determinada sociedade humana. O som tá baixo? Vamos aumentar o som. Tá baixo mesmo. Cadê? Áudios aqui. O som. Tá no máximo mesmo. Máximo. Mais alguém aí? O som tá baixo? Como é que você tá escutando aí? Então, mas no meu aqui já tá no último também, viu, pessoal? Então, infelizmente, não consigo aumentar mais do que tá, não. Já no máximo aqui. Som, tá no máximo mesmo. Deixa eu ver. Não. Não tava no microfone certo. Acho que agora ficou? Som. Mudei de microfone. Espero que tenha melhorado. Digo aí se tá bom. Opa! Agora tá ótimo aí, pô. Agora foi bom. Tudo bem. Então, quer dizer, cidade, né? Segundo a Wikipédia, né? Vou ler de novo. Seria o estágio mais avançado de determinada sociedade humana, caracterizada basicamente pela sua capacidade de construir cidades. Daí derivar do latim, né, civita, que significa cidade. Então, civilização vem de cidade. Mas hoje aqui a gente vai ver a civilização, como diz a doutrina espírita, um conceito que envolve não só as construções, mas também a moral, né? Aí eu coloquei um exemplo de grande cidade, né, que é Sydney, na Austrália, uma cidade que eu quero visitar, né? Principalmente no Ano Novo, né? Diz que o Ano Novo em Sydney, né, é maravilhoso. Quem já foi, fala aí pra gente. Olha, para Clotilde tá até mudo. Então agora para mim tá tudo certo aqui. Então, infelizmente deve ser alguns problemas aí no Facebook. Tenta sair, Clotilde, e entrar de novo. O som tá bom para você? Para mim tá bom. Tenta sair um pouquinho, Clotilde, depois volta. Nós vamos estar aqui te esperando. Será que não tá me escutando? Então, progresso incompleto, né? Então, dizem alguns que não é progresso nenhum, mas é um progresso, mas incompleto. Pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então, por mais que nós tenhamos já grandes cidades, como essa que está aí, a Sydney, falta ainda muito que progredir. A civilização se depurará, pergunta Kardec, um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? E como existe muitas pessoas num lugar só e muitas vezes a riqueza está concentrada,
acaba acontecendo muitas injustiças, né? Então não é fácil viver em sociedade. Mas será que um dia vai acabar os problemas, não só de relação, mas também de meio ambiente, como eu coloquei a foto aqui? Às vezes, as fábricas para produzir em massa, né, para atender uma população muito grande, e cidades, por exemplo, no Brasil, que tem 8 milhões de habitantes. Eu acho que São Paulo está com 8 milhões de habitantes. E para você alimentar todo mundo, tem que ter as fábricas, e às vezes as fábricas poluem, né? Não é fácil. Sim, então quando que vai ficar bom? Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Então, a inteligência, como nós vimos, que o progresso tem dois sentidos, o intelectual e o moral. E o intelectual vem sempre antes. Então, só vai ter uma civilização completa quando tiver, além do desenvolvimento intelectual, o moral. E antes sempre vem o intelectual. Então, depois vem a moral. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Não só a tecnologia material, mas também a moral, né? Coloquei uma foto de um trem, uma cidade aí na Europa, né? Tá dizendo Luxemburgo. Luxemburgo? Não é? Não, não tá escrito isso não. Luxempó. Alemanha, aqueles lados lá. Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Às vezes não tem toda a inteligência, não tem toda a moral e nem tem a vontade. Aliás, tem muitas pessoas que é bom que ainda continue pessoas ignorantes, porque senão você tem que dividir. Então, cidades, por exemplo, de primeiro mundo que existem na Europa, a gente vê que a diferença de salário entre um trabalhador, né, assim, material, mais braçal, e o engenheiro e até o deputado, a diferença é pequena, porque aí há mais igualdade, né? Mas tem países que não estão querendo fazer isso, né? Eles preferem que o dinheiro fique mais na mão de determinadas pessoas. Até tem a Rússia, por exemplo, ela era socialista, né? Então pregava que todo mundo tinha que ter o mesmo tanto de dinheiro, mas isso era uma teoria, né? Até que eu estava vendo um documentário sobre a capital lá da Rússia, como é que chama? Moscou. E diz que Moscou é a cidade que tem mais bilionários no mundo. Eu perguntei a uma pessoa que entende bastante de história, né? Eu disse, mas outro dia mesmo era socialismo, né? Todo mundo ganhava a mesma coisa. Como que agora tem um monte de bilionário? É que na hora de fazer a partilha lá, algumas pessoas que estavam na administração ficaram com a administração, né, de gás, de petróleo, que tem fontes lá, e ficaram bilionários. Então, quer dizer, uma desproporção enorme, né? Enquanto muitos estão pobres lá na Rússia, existem muitos bilionários. Como se diz, que eu li lá na reportagem, é a cidade que mais tem bilionário do mundo. Só que para ter o bilionário tem que ter a pessoa muito pobre. Então essas diferenças é que quando tiver moral vai acabar, né? A cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. O Luiz contou, né? E contou aqui para nós, né? Imagina como é para fazer o alimento, né? O saneamento básico para todas essas pessoas, para vacinar todo mundo. Outra pergunta de Kardec. Não seria ainda porque, criando necessidades novas, ela excita novas paixões? Então, realmente, esse problema levantado por Kardec é uma realidade. As cidades crescem e crescem as necessidades, né? E aí, para você administrar essas necessidades, acaba sendo um problema. Dá para ler tudo aqui? Vou mudar aqui. Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Então, só quando desenvolver a moral, como nós falamos, é que a civilização vai render todos os frutos
e ela pode render e principalmente vai gerar uma igualdade maior entre as pessoas. Eu coloquei uma foto aí que é um contraste enorme entre o bairro de Copacabana, né, lá do Rio de Janeiro, um bairro famoso, caro, né, um dos metros quadrados mais caros do Brasil é Copacabana. E ao lado tem uma favela famosa, né, a favela do Pavãozinho, né, é o pessoal pobre. Embora são pobres, mas tem uma vista maravilhosa, né? Imagina morar num lugar desse, a vista que não deve ter essas pessoas, né? A Elisete também entrou, seja bem-vinda, e o Claudinei também. Continuando a resposta, não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então, enquanto nós não tivermos a moral acompanhando a inteligência, nós seremos civilizações incompletas ainda. Essa foto aqui, pessoal, numa fila enorme, né? É uma foto bem atual, né? Lá da África do Sul, as pessoas fazendo fila para pegar verdura que ia ser jogado fora. Então, os mercados lá, né? Vão vender as verduras e aí o que sobra eles não jogam fora. Eles dão para o povo que fica na fila. Olha que vida difícil, né? A gente reclama, né, da vida? Isso sim é uma vida difícil. As desigualdades existem ainda no mundo por conta da falta de moral, né? E normalmente quem administra, né, no nosso planeta, tanto os políticos quanto os empresários, tem muita inteligência, mas não tem moral. E aí eles acabam administrando em proveito próprio, né? E aí gera muitos problemas. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? As perguntas de Kardec são fantásticas, né? Vai perguntando, perguntando, e o espírito tem que se virar para responder, e aí acabamos ficando bem esclarecidos. Complementando, né, vós a reconhecereis uma sociedade, uma civilização completa, né, pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. Na época tinha inventado o trem a vapor, né, o telégrafo, né, estava no auge, né, na época de Allan Kardec, 170 anos atrás. Porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, realmente ele mostrou o que seria uma civilização completa. Até esse momento não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Enquanto nós não desenvolvermos a moral, não temos ainda o título de civilização completa. O título que teríamos seria esse daqui, né? Povos esclarecidos, não somos civilização. A civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo o mesmo remédio para aqueles males. Então, com a inteligência que nós temos, devagarzinho nós vamos acabar com todos os problemas, né? Essa pandemia mesmo que nós estamos tendo, ela está unindo as pessoas, né? Que ontem, né, o Brasil teve uma doação de 2 milhões de doses da vacina, né? Nós não conseguimos comprar tudo com facilidade, eles estão dando para nós. É um pouco por interesse também, né? Porque se a gente se contaminar, eles têm que se vacinar totalmente novamente, porque cria uma outra variante do vírus. Mas já é um sinal, vamos ver o lado positivo, de um país mais rico se preocupando com outro mais pobre. Então o progresso está acontecendo. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou. E esses males desaparecerão com o progresso moral.
Porque uma foto aí de um lugar sem saneamento básico, né? O esgoto correndo pela rua, fonte, né, de muita doença. Isso antigamente era muito comum, né? Hoje é mais difícil, principalmente nas grandes cidades. Então vai desaparecendo devagar esses problemas aí. Dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Para você provar o desenvolvimento da civilização, tem que ter essas características, né? A inteligência e a moral. Em que a inteligência possa se desenvolver-se com mais liberdade. Então, todo mundo ter acesso à educação, por exemplo, não ter nenhuma poda, né, do direito de falar, isso é sinal de progresso também. Em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro. Esses dias assisti um filme atual sobre a Índia, né? E aí diz no filme que não tem mais esse negócio de casta, né, na Índia, teoricamente, mas por detrás ainda existem as castas, né? Então, devagar que vai acabando aí esses problemas que existem ainda na nossa civilização incompleta, nosso povo esclarecido, né? Em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhe faltar o necessário. A resposta foi tão completa que Kardec até parou de perguntar sobre civilização. Nós vamos mudar de tema aqui, né? Mas para mostrar esse progresso, né, que nós estamos tendo, eu vou mostrar aquela música, né, que foi feita em 1985, né? We Are the World. Essa canção ela foi idealizada e composta pelo saudoso, né, Michael Jackson, Lionel Rich, gravada em 28 de janeiro de 1985, por 45 dos maiores nomes da música norte-americana. Então, um show, né, essa música de voz, né? No projeto conhecido como USA for Africa, né, Estados Unidos para a África, o projeto tinha o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome e no continente africano. Então vejam como devagar as pessoas vão se preocupando com o próximo, né? E como o lugar que nós mais temos fome ainda é a África, diminuiu muito a fome no mundo. Mas na África ainda tem grandes centros de fome, né? E mesmo em 1985, faz quanto? 85, 15, 30 anos. Já existia fome, mas existe ainda. Mas era pior, né? Então, inspirados, né, pelo Live Aid, festival organizador pelo músico em inglês Bob Geldof, que reuniu dezenas de astros da música mundial, Jackson e o Rich, né, convocaram um super elenco, né, de artistas em evidência na época. Essa música ela rendeu 55 milhões de dólares. Depois, mais tarde, regravaram essa música por causa de um terremoto que teve no Haiti e reuniu também muito dinheiro, né, em 1987. Vou pôr. Primeiro tem que falar tudo, né? Porque quando começar a música, aí eu não vou falar mais nada, né? Eu tenho que falar tudo antes para depois mostrar para vocês. Cara, que a música é muito
E aí vocês vão ver. E o show da voz dos artistas eu acho boa também, né? Vou colocar bem alto aqui para vocês escutarem a música. Só que eu vou ter que achar ela aqui. Sair da... Achar ela aqui. Cabinha, não tem? É verdade, vamos botar a aba. Não é Facebook que eu tenho que ir. Vou ter deixado já, mas como eu demorei aqui. O Seixas aqui, vocês querem escutar? Ceará. É. Legendado tem que ser, calma. É melhor a tradução. De novo. Gente. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me.
Som, não. Maravilhoso, né? Carlos no final, fantástico. Consigo voltar aqui agora. Não tem? Não, eu fechei aqui. É. Está aqui. Tá aí na Tá, a transmissão? live tá aqui. Dá para ler mais os comentários que eu fechei aqui no Facebook, mas vamos. Você lê aqui, ó. Oh, gostou bastante? Gostou? Adorou? Bem, cantou no conservatório. Realmente, essa união aí para fazer essa música foi um exemplo, né? Emociona a gente, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas estão preocupadas, né? Com as outras nações, o que está acontecendo no mundo. Nós estamos crescendo, nós vamos sair de povos só esclarecidos para uma verdadeira civilização. Vamos entrar um pouco aí, vamos ver se dá tempo de falar tudo. Progresso na legislação humana. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Poderia, né? Júpiter, por exemplo, é assim, regido só pelas leis naturais. Allan Kardec uma vez perguntou para um jupiteriano se lá tinha as leis, né, Constituição. Disse que não, porque lá todo mundo conhece e já pratica as leis divinas. Não poderia se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Então hoje, por exemplo, se você tirar os policiais das ruas, né, tirar o exército, as forças armadas, vai ser o caos. Aliás, há um tempo atrás aconteceu isso no norte do nosso país. A polícia entrou em greve, o que o povo fez? Saqueou todos os supermercados, saqueou o shopping center, né? Então, se não tiver a lei, se não tiver punição, as pessoas só pensam em si e prejudicam os outros. Mas vai chegar um dia que vai ser o anarquismo, né? Quando se fala de anarquismo, que é sem lei, a gente acha que é uma coisa ruim, mas o anarquismo ele é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja política, econômica, social, cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo, mesmo o patriarcado, né? Então, quer dizer, o anarquismo seria quando não tem lei por parte de ninguém, mas as pessoas praticam as leis divinas. Então, vai chegar um dia que vai acontecer isso, não vai precisar mais de leis feitas pelos homens, mas não estamos ainda nesse tempo. Qual a causa, pergunta Kardec, da instabilidade das leis humanas, né? Então, por que a nossa lei ainda é falha? Os tempos de barbárie são os mais fortes que fazem as leis e fazem ao seu favor. O problema é que a lei ela é feita para os ricos, né? Os mais fortes. E mesmo que exista constituições boas, né? A própria Constituição brasileira é muito equilibrada. Acho que todas as constituições o são. Mas aí depois tem o jeitinho, né? A lei é igual, mas não é igual para todo mundo, né? Tem que ir melhorando as leis ainda. A necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Tem uns vídeos no Facebook que mostra casos de juízes norte-americanos julgando alguns casos, né? E a gente vê claramente o equilíbrio de certos juízes, né, que levam em consideração a condição da pessoa, se ela não tem dinheiro, né? E aí deixa a pessoa pagar devagar. Eu vi esses dias uma moça, né, uma cabeleireira,
E ela foi multada, né? Então ela foi multada 4 vezes. E aí ela, depois que o carro dela foi bloqueado, ela teve que ir lá, senão o carro dela não podia se movimentar. Aí até o juiz brinca com isso, né? Ele fala, nossa, você nunca veio aqui, né? Você só veio hoje porque o seu carro está bloqueado. Mas aí ele coloca lá que seria US$ 500 para desbloquear o carro dela. E ela conta que ela é cabeleireira, ela é maquiadora, na verdade. E ela ganhava tanto por semana, não daria, né? Aí foi indo, conversando com ela, diminuiu para R$ 50 por semana para ela pagar, né? Então daria para ela continuar trabalhando, ia pagando aos poucos. Mas se ela deixasse de pagar uma prestação, aí o carro dela ia ser bloqueado novamente. Então a gente vê que a justiça ela está realmente se aproximando da justiça divina. Porque a justiça divina, ela é assim, né? Se por um lado ela é rígida, né? A cada um segundo as suas obras, ela é revestida de amor, de misericórdia. As atenuantes justas são levadas em consideração, né? Um dia a lei humana vai ser assim também. A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através das leis humanas. Então as cidades foram crescendo e as leis tiveram que ir se adaptando às pessoas. Mas sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural e que os povos apagam do seu código à proporção que progridem. Então, um exemplo é a pena de morte, já discutimos aqui, né, que é um retrocesso. Outra é o aborto também, que é aceito em certas legislações, né? Então as coisas têm que melhorar ainda. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Tem que progredir ainda para o direito ser para todo mundo. Mas uma pergunta: como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Isso acontecerá, naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem, que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda que serão, espera. Eu já falei aqui de um documentário de uma juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Priscila que lembra, coloca o nome dela aí. E aí mostra o progresso das leis humanas nos Estados Unidos. Então, a legislação, a Constituição dos Estados Unidos, ela existe há muito tempo, mas na hora dos juízes fazerem, né, as leis baseadas na Constituição, eles adaptavam, né, porque existia o racismo, isso, aquilo, e ela foi conseguindo, né, devagar, fazer com que a Constituição dos Estados Unidos fosse respeitada, né? Então mostrou o crescimento do direito das várias raças, da mulher, né? Ela mesma conta no documentário, sem querer fazer um spoiler aqui, mas ela foi eleita ela fez faculdade em Harvard, né? E mesmo se formando em Harvard, demorou para arrumar um emprego de advogado. Então teve um longo processo aí de progresso na legislação dos Estados Unidos. Eu acho que em todos os países no mundo. Mas um dia as leis humanas vão se igualar à lei divina. Esse era o assunto que nós tínhamos que ver. Daqui 15 dias, a gente vai ver ainda. Não, acabou então a lei de progresso, nós vamos começar a lei de igualdade. Então é um assunto maravilhoso do Livro dos Espíritos, né? Então vimos aí vários capítulos sobre lei de progresso. E daqui 15 dias a gente vai falar sobre lei de igualdade. O nome dela? Ruth. Parece que ela desencarnou há pouco tempo, né? Ela foi até o finalzinho, né? Como eu já disse aqui, teve vários presidentes dos Estados Unidos que tinham o poder de tirar ela, né? Mas ninguém tinha moral para tirar a mulher, né? Até quando entrou aquele presidente, como é que chama? Trump. Trump.
Ela metia a boca no Trump abertamente, né? E todo mundo achou que o Trump ia tirar ela, né? Não, ele não tirou ela, né? Ela continuou mesmo com o governo Trump, né? Então é fantástica a vida dessa mulher. Isso colocado, vamos fazer a nossa prece final. Está ligado? Nós só temos que agradecer esses momentos que aqui passamos, né? Estudando o livro dos Espíritos, vendo as leis naturais, no caso aí a lei de progresso, e muito nos instrui e nos anima a continuar no caminho do bem e nos dá esperança, né? Que o mundo está melhorando, que está progredindo, e assim temos mais ânimo, né? Para continuar a nossa jornada. E aproveitemos esses instantes que aqui estamos para vibrarmos positivamente para toda a nossa humanidade, que vive essa pandemia, né, sem precedentes, muitos doentes, muitos desencarnando, muitos desempregados, problemas financeiros, mas tudo é para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Pedimos que Deus dê as forças necessárias a cada um de nós, dentro dos nossos problemas, das nossas limitações, conseguimos passar por esse problema tão grave, sejamos até melhorados no fim dessa prova. Pensamos também nos desencarnados, que eles também possam ter aproveitado a lição que tivemos aqui sobre o progresso, eles também possam se animar para a prática das leis divinas no plano espiritual. E nós encarnados que aqui estamos, viemos estudar, viemos recarregar as nossas baterias. Abençoa-nos, Senhor, dando-nos as forças necessárias para não desanimarmos perante as nossas lutas, fazermos todo o bem que podemos dentro das nossas possibilidades. Se tiver alguém com algum problema mais grave que nós conhecemos, seja um parente, um conhecido, envolvamos essas pessoas com carinho, para que recebam também todos os bons fluidos do nosso ambiente. E assim, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Boa noite a todos, bom domingo, né, bom fim de semana, e até o próximo sábado, sempre aqui às 20 horas, no Facebook do Herculano Pires. Até mais.